Oi. Tu corrigiu o trabalho da matemática? Ainda não, cara. Acho que esse feriadão eu corrijo na próxima aula, provavelmente já deve estar entregue. Vamos lá, pessoal! Não passei olhando, né, em função de eu estar na primeira aula, porque cheguei um pouquinho atrasado, e nessa aula, porque no final da aula, os últimos 10 minutos, provavelmente eu vou passar a tarefa de vocês, e a coordenação vai ficar com vocês para vocês agilizarem a tarefa em sala de aula. Tem um compromisso muito importante agora na hora do almoço, tão legal, né, cara? O cara dá aula meio-dia e 40 e do meio-dia ao meio-dia e 40 tem um compromisso, é bem legal. Mas a vida adulta é assim, na vida adulta a gente tem que fazer algumas coisas meio bizarras mesmo, costuma. Página 44, então, uma bela tarefinha. Função sobrejetora, tá ali, ó. Função sobrejetora, coloquei com as minhas palavras, é aquela cuja imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, no conjunto de chegada, que é o contradomínio, todos os caras têm um amiguinho no domínio. Peraí, quando a gente inverte a função, inverter a função, qual é a técnica mesmo? Troca x por y? Isola o y. Como é que é? Troca? Olha como é fácil a técnica de inverter função, né? Quando a gente faz isso, tu concorda que o domínio vira contradomínio e o contradomínio vira domínio. E uma das coisas que nós vimos no começo do ano é que para uma função ser função, todo o valor do domínio tem que colocar no x e dar um cara no contradomínio. Resumindo, uma função para ser inversível, ela tem que ser sobrejetora. Porque se eu inverto a função e ela não é sobrejetora, vai ter cara sobrando no domínio que não tem amiguinho no contradomínio. Só as funções sobrejetoras são inversíveis. Ó, que bacana, uma coisa que a gente ainda não tinha falado sobre isso. Deixa eu escrever aqui então, ó. Apenas as funções sobrejetoras são inversíveis. Nós vamos ainda ter tempo de falar mais sobre isso. Apenas as funções sobrejetoras são inversíveis. Outra coisa que nós discutimos na última aula foi função injetora. Coloquei ali com as minhas palavras, ó. É aquela onde valores distintos do domínio, x, geram valores distintos na imagem. Ou seja, dois valores diferentes de x não podem resultar no mesmo valor de y. Essa é a característica da função injetora. Para analisar uma função sobrejetora, a gente tem que analisar a imagem e analisar o contradomínio. Para quem não lembra, o contradomínio é aquele que a gente coloca assim, ó. Por exemplo, né? Dos reais nos reais. Contradomínio, domínio e contradomínio. Analisa o contradomínio. Analisa a imagem. Se der igual, é sobrejetora. E como é que analisa a função injetora? A maneira mais prática de analisar se uma função é injetora ou não é através do seu gráfico. Tu pega o gráfico da função. Vou fazer dois gráficos bem clássicos aqui, ver se tu concorda comigo. De que grau essa função aqui? Primeiro grau, crescente ou decrescente? Ou seja, o azinho é? Parabéns, muito bom. Segundo grau, concavidade voltada para baixo. O A é negativo, parabéns, muito bom. Olha só, galerinha, se tu pega uma função, o gráfico de uma função, e sai traçando várias retas paralelas ao eixo x, se ela cruzar o gráfico em apenas um ponto, quer dizer que cada y tem apenas um x. Se tu vai traçando as linhas horizontais e ela bate em mais de um ponto, quer dizer que o mesmo y tem 2x iguais. E aí então ela já não é injetora. Então qual é o teste da função injetora? Pega o gráfico e sai traçando retas paralelas ao eixo x. Se bater sempre em um único ponto do gráfico, injetora. Se bater em mais de um ponto, não é injetora. Simples assim. O teste gráfico então é bem fácil. Bom, e finalmente se a função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é dita bijetora. Nada demais. E se a função não tem classificação, isso, função simples é aquela que não possui classificação. Resumindo, na aula de hoje, o que eu te ensinei de novo? Eu só te ensinei a detectar uma função injetora através do gráfico. Só a única coisa nova que aconteceu nesse começo de aula. O resto foi só a revisão da aula passada. Muito bom. Agora sim, agora com essa revisãozinha a gente vai conseguir fazer a correção da tarefa com toda a tranquilidade, tenho certeza. Página 44.
exercício 3, né? Ele começa falando, ó, uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Por exemplo, dada a função f de r no r+. Como assim f de r no r+? O que é isso, r+? Os reais positivos, né? Como o zero, certo? Ele pode se considerar positivo, né? O zero dá para considerar que ele é positivo, então é do zero em diante, incluindo o zero. Definida por, ele diz que a função f de x é x² menos 4x mais 4. Observe o gráfico dessa função. Ele foi lá e esboçou o gráfico da função pra gente. Eixo x, eixo y. O gráfico tem essa cara aqui, ó. Corta o eixo, encosta no eixo x no ponto 2, corta o eixo y no ponto 4. E o cara foi tão querido que ele já rabiscou a imagem pra gente aqui no eixo y, ó. Lembrando que imagens são todos os valores usados do eixo y. Beleza. Ele desenhou ali, ó, imagem da função f. Imagem da função f. 3. Agora vai. Escreva o conjunto imagem e o contradomínio dessa função. Beleza? Ó, o conjunto imagem tá aqui, ó. É do zero para cima. Eu poderia representar assim, ó, do zero até o mais infinito aberto. Essa é a imagem. Contradomínio. O contradomínio é isso aqui, né? São os reais positivos. Mas espera aí, os reais positivos, isso aqui não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só está escrito de maneira diferente, mas representa a mesma coisa. Os conjuntos escritos no item anterior são iguais? Sim, são iguais, escritos de forma diferente, mas são exatamente os mesmos números. Essa função é sobrejetora? Sim, né? Porque sobrejetora é justamente quando a imagem e o contradomínio formam o mesmo conjunto. Na função representada no gráfico, o conjunto imagem, Im de f, é igual ao contradomínio, os reais positivos, logo essa função é sobrejetora. Porque o cara responde a pergunta já logo depois. Meu Deus, então vê se o cara tem dificuldade, né? Mesmo que ele continue lendo, ele vai achando as respostas. É muito fácil, hein, pai? Na função representada no gráfico, o conjunto imagem, Im, é igual ao contradomínio, R+. Logo, esta função é sobrejetora. Tudo bem. Observe a função g de a em b representada por meio de diagramas. Qual é o nome do cara mesmo? Diagrama de Venn. Olha que bonito, bacana saber o nome dos caras. Então ele colocou ali o conjunto A, que é o domínio, o conjunto B, que é o... Representou os elementos do conjunto A por letrinhas, A, B, C e D. Fez uma setinha do A conectando com 1, uma setinha do B conectando com 2, e assim por diante. E ali dentro do contradomínio ele fez um círculo, que ele chamou de imagem. Só que cuidado, tem gente lá no contradomínio que não faz parte da imagem. O 5 e o 6. O 5 e o 6. Tem gente sobrando no contradomínio. É sobrejetora? Não. Escreva o conjunto imagem e o contradomínio dessa função. Beleza. Conjunto imagem. São os números 1, 2, 3 e 4. Professor, eu representei assim, ó, de 1 até 4. Errado. Quando tu representa de 1 até 4, está representando os infinitos números de 1 até 4, né? O 0,0001, desculpa, 1,001, certo? E assim por diante. Então isso é para representar todos os números entre dois pontos. Isso é para representar números discretos, né? Um número de cada vez. Contradomínio. Contradomínio. Deixa eu ver quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficaram iguais? É sobrejetora? Não. Os conjuntos escritos no item anterior são iguais? Não. Essa função é sobrejetora? Não. Pô, então o cara vai lá, te diz o que é função sobrejetora, e em seguida te obriga a fazer dois exemplos, um de sobrejetora, outro de não sobrejetora. Pô, que bem escrita essa apostila aí, cara. Não é a troco de nada que os caras que escreveram a apostila têm mestrado e doutorado na área de educação. Pô, muito bem feita a apostila. Então, ótimo. Questão 6. Não são iguais, e já que com contradomínio e imagem não são iguais, ela não é sobrejetora. Muito bem. Página agora 45. Página 45. Função injetora. Ele vai lá, faz o gráfico da função injetora, tudo bonitinho para nos representar. Conta o que é função injetora.
e o cara tem que ler, né? Função injetora é quando elementos distintos do domínio correspondem a imagens distintas do contradomínio. Valorzinhos distintos de x geram valores distintos de y, só. Dada a função f de... Eu sempre me esqueço o que é isso, f de r em r. Isso, o domínio são os números reais e o contradomínio também são os números reais, todos os números que nós conhecemos. Definida por f de x é igual a 2x menos 1. Observe o gráfico da função. Fez o eixo x e o eixo y, ela corta o eixo x entre 0 e 1 e corta o eixo y no menos 1. E é crescente. E ele ainda vai lá e rabiscou com uma cor diferente o eixo y, mostrando como esse gráfico vai ao infinito e além, a imagem vai ao infinito e além para cima. Como esse gráfico vai para baixo para toda a eternidade, a imagem também segue para baixo para toda a eternidade, mostrando que a imagem são os reais. Concorda comigo? E quem é o contradomínio? Os reais. É sobrejetora? É, né? Matéria anterior, mas só revisando. É sobrejetora, porque a imagem deu igualzinho ao contradomínio. Sobrejetora. Dá para inverter? Só as sobrejetoras são inversíveis, né? Dá para inverter. Show de bola. Muito bom. Questão 7, então. Na função representada, determine f de 1, f de 3, f de 5 e indique as imagens dessas funções no gráfico anterior. Espera aí. F de 1 está no próprio gráfico ali representado, dá? 1. F de 2 no próprio gráfico. Quanto? Já é 3. E f de 3 dá quanto? 5. Então, pô, não precisava nem fazer conta, estava no próprio gráfico. F de 1 está dando 1. F de 2. Na dúvida, joga aqui, ó. 2 vezes 2? Ah, obrigado. 1, 3 e 5. O 3 está representado no gráfico, né? Que é o 5. F de 3. 2 vezes 3? 6 menos 1, que é o que eu citei. O único que não está representado no gráfico é o f de 5. Dá para calcular 2 vezes 5? 10 menos 1? 9. Então, bem simples. Ele queria que representasse as imagens e representasse no gráfico. No gráfico dava para representar pelo menos a do 1 e a do 5, né? E a do 3, que era o 5. Beleza. 8. Lembrando que esta era a 7. Tá aqui, né? 7. 8. O que se pode afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos do domínio? Essa função é injetora? As imagens são todas diferentes. E se as imagens são todas diferentes, eu posso concluir que a função é, com certeza, injetora. As imagens serão sempre distintas. Tu concorda que pelo gráfico fica impossível que as imagens se repitam? Porque teria que fazer uma curva e passar pelo mesmo ponto de novo, né? Se é uma reta, as imagens sempre serão distintas. Fica à vontade, querida. Por que quando foi f de 1 deu 1? F de 1 deu 1? Eu vi por duas maneiras. Tanto pelo gráfico, tá aqui, ó, quando x é 1 e y é 1, quanto pela função, colocando 1 no x, o resultado dá 1, que é o y. É porque eu não entendi. Quando falou que eles são distintos, se deu quando foi 1 deu 1. Ah, ótimo, garota. Ó, quando x foi 1, x é domínio. A imagem foi 1. Eu estou dizendo que as imagens entre si são distintas. Ah, tá. Quando x foi 2, a imagem foi 3 imagens distintas. Tá beleza? Bacana a tua colocação. O que ele estava comparando não era o x com o y, era só os y entre si. Ah, boa pergunta, bacana. As imagens serão sempre distintas. Essa função é injetora? Sim, justamente pelas imagens serem sempre distintas. É sim. Depois, 9. Dada a função g de r em r, item 9 já. Função g definida dos reais nos reais. F de x, a expressão da função é f de x igual menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Na função representada, determine f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4. O próprio gráfico já tem essas respostas? Sim ou não? Todas ou apenas algumas? Todas. Então vamos ver. F de 1. Vai no gráfico, olha
Quanto que o x igual a 1 está relacionado com o y? Isso, é bem perigoso isso. Vou até representar o gráfico aqui no cantinho, para a galera de repente que está com um pouquinho de dificuldade de interpretar isso, possa corrigir. Isso é algo simples de fazer, mas pode ter consequências graves se a gente não está bem nessa área. Então, ó, eixo y e eixo x vai cortar no ponto 1 e no ponto 4, 1, 2, 3, 4. Vai cortar o eixo y no menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 4. E vai chegar 1, 2, 3. Vamos fazer assim, ó. Vamos ver se fica legal a minha curva. Ela vai até um pouquinho acima do 2. 1, 2, bem aqui no meio. Ó. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ó. Pessoal, e ele ainda fez as pontilhadas aqui no 2 e no 3. Ó, as pontilhadas batendo ali em cima e indo para o 2. Ó. Então, tá bem claro o que está acontecendo. Como ele pediu a imagem de f de 1, eu vou no x igual a 1 e vejo que ponto é esse. Esse é o ponto 1, 0. A pontilhada está em cima do próprio eixo x batendo no 0. Cuidado, hein, pessoal. Quem é o f de 2, então? 2, ó, f de 2 dá 2. Quem é o f de 3? 2 de novo, ó, volta dá 2. E, pera aí, x diferentes deu a mesma imagem. Pode ser injetora? Não. E ele ainda quer f de 4. Quem é f de 4? Deixa eu ver. 0. É bem delicado olhar esse 0 aí. Cuidado. O que se pode afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos do domínio? Existem imagens que são iguais. Imagens iguais para x diferente, para valores diferentes de x. Existem imagens iguais para valores diferentes de x. É isso que a gente pode afirmar. Essa função é injetora, então? Claro que não, porque função injetora é justamente o contrário. E ali em diante ele só está explicando, né? Ele não pede para completar alguma coisa, ou pede. Né? Então no final ali é só a explicaçãozinha mesmo daquilo que nós estávamos discutindo. Muito bom. Seria interessante a gente fazer pelo menos um exercíciozinho relacionado a isso. E além disso, quanto tempo eu tenho? 20. Beleza. Eu vou usar 5 minutinhos para te contar um outro detalhe aqui então. Tua tarefa vai ser página 46, exercício 1, 2 e 3 já foi, né? A 6 está legal de fazer para interpretar um pouquinho o gráfico. Olha só que beleza, cara. Que bonitinho. É isso aí, galerinha. Depois de tarefa, além disso, eu quero que tu leia e resolva página 48 e 49. Página 48 e 49, ler e resolver. Que é mais assim para tu se esforçar mesmo, é ler, conhecer alguma coisinha, não tem nada de muito absurdo para calcular. E para a gente começar a relembrar algumas propriedades da exponenciação, tu vai finalizar a tua tarefa, que vai começar daqui a 5 minutos, na página 50, o para fazer. Para fazer. Mais o troca de ideias, lógico. Para fazer mais troca de ideias. Eu faço uma, tu faz 738. Vamos lá. Pessoal, olha só. Deixa eu ver se tu tá lembrado. Como é que faz, por exemplo, ó, começar bem light, 10 elevado a 2. Perdão, 2 elevado a 10, né? Porque 10 elevado a 2 é ridículo. Quanto é que é 10 elevado a 2? 100, 10 vezes 10, né? E 2 elevado a 10, alguém lembra? Você não vai ter decorado já. Famoso da tua vida, do teu dia a dia, dos computadores. Depois de 512 mega vem quanto? Ah, por que será? 2 vezes 2?
64, 128, 256, 512, 1024. É isso aí, 1024. É um número muito famoso. Eu brinco com meu filho de ficar duplicando números, né? Desde que ele tem, sei lá, 6 anos de idade. A gente já foi lá pro mais de 100 mil, duplicando o número. É uma brincadeira que se faz com a criança no carro, assim, de cabeça. Ela vai exercitando, né? E depois de algum tempo ela fica com uma capacidade que a pessoa que não treinou, né, acha difícil. Tu tem que ter competência de continuar. Mais uma. 2 na 11. 2048. 2 na 12. Ó, tá vendo? 2 na 13. Yes! 8.192. Parabéns, Otávio. Muito bom, garoto. Show de bola. Então, ó, já falei ali, tudo bem? Essa aqui, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Que isso, gente? 2 vezes 2. 32. 32, cara. Acabamos de fazer, gente. Menos com menos. Com menos. Menos. Com menos. Com menos. Menos. Poderias ter feito isso devagarzinho, né? Se bem que nós já te ensinamos em outrora que quando o número negativo está elevado a um expoente ímpar, o resultado é. E se for par, simples assim. Deixa eu ver mais uma ali. Meu Deus, isso aqui tá terrível, ó. 666 elevado a 0. 1, porque qualquer número elevado a 0 dá sempre uma definição especial. Dá sempre 1, cuidado, uma definição especial da exponenciação. Não tinha nenhum expoente negativo, não acredito, cara. Isso é um absurdo. Coisa ridícula. Vamos lá então. 2 na menos 2. 1 sobre 2 na 2. Ou seja, tu inverte o número, capota o número e troca o sinal do expoente. Vai ficar como? 2 vezes 2? 1 quarto é o mesmo que? Olha que legal. Então tu pode pedir emprestado uma moedinha de 25 centavos. Tu pede, amigo, tu me vê 2 na menos 2 reais, por favor. O cara vai te mandar merda, né? Porque não vai entender. Certo? Né? Mas quando tu pede 2 na menos 2 reais emprestado, tu está pedindo 25 centavos, né? Bem tranquilinho. Uma maneira bonita de falar 25 centavos. 2 na menos 2. Show de bola. Ou irritante, né? É verdade. É verdade. Isso é bem comum, na verdade, né? Nos Estados Unidos eles não falam 25 cents, é muito raro, eles falam, né, 1 quarto de dólar, certo? Eles usam frações para falar de grandezas. Isso tem a ver com o sistema métrico usado pelos americanos. O sistema métrico deles, né, eles usam frações de polegadas para representar grandezas. Por isso que nas chaves, né, que tem que o padrão inglês, ou o padrão britânico, elas têm a unidade não em milímetros, né? Chave número 15, 14, 16, é tudo 3/8 de polegada, certo? Então, para quem não está acostumado a pensar em fração, o sistema inglês, né, e o sistema norte-americano são delicados de pensar. Olha aqui, mais alguns exemplos para te fazer a tua tarefa. Meu Deus, olha que terror! 7 ao quadrado vezes 7 na 6. Mantém a base e somos expoentes. 5 na 10 dividido por 5 na menos 3. Parabéns, 10 menos 3. Já que é uma divisão, diminui os expoentes, né? Só que menos com menos é mais, então vai ficar 5 na... Só fiz isso para provocar, o amigo já estava adiantando a brincadeira, né? Fiz uma provocaçãozinha mostrando que às vezes na divisão, apesar de subtrair, tu soma os expoentes, certo? Delicado. Mas se fosse 10 na 15 dividido por 10 na 9, seria 10 na... né? 15 menos 9, 6. É isso aí. E se for potência de potência, 2 elevado a 3 elevado a 4. Multiplica os expoentes, dá 2 na 12, que é o 4.096 que a gente tinha falado agora há pouco. Muito bom. Se a base for diferente, senta e chora. Não tem jeito. Certo? Como assim, professor? Não tem que fazer. Você tem que fazer a conta na marra. Então, por exemplo, 5 ao quadrado dividido por 2 na terceira. Olha o que eu vou fazer. Não tem mágica. 5 vezes 5? 2 vezes 2? Vezes 2? 8. Aí dá 12,5, 6,25, 3,125. Certo? Aí não tem milagre. Tem que fazer na munheca mesmo. Pronto, agora eu estou satisfeito. Vai! Começando
Pode começar a tua tarefinha. Falei de tudo já, ó. Vamos! A mais B elevado a K. Fica A elevado a K sobre B elevado a K. Existe a propriedade distributiva da exponenciação também. Beleza? Vai, galerinha. Quero ver ninguém parado, hein? Um monte de trabalho. Tem 15 minutos para terminar a tua tarefa aqui. É o bicho.